nós falamos em cana-de-açúcar e pensamos em doenças, eu quero deixar claro para vocês que o importante é saber a respeito de como vem sendo feito o melhoramento genético dessa planta, da cana-de-açúcar. Então, o melhoramento genético da cana-de-açúcar, claro que ele não visa só a questão de resistência à doença. Então, vocês vão ver na aula de hoje que a maioria das doenças que a gente vai falar aqui, com sorte, a gente tem variedades mais resistentes, tá? E isso faz com que o Brasil seja esse expoente na produção de cana-de-açúcar mundial. Então, nós temos programas de melhoramento genético antigos aqui no Brasil, sejam públicos de universidades, ou sejam privados, né, de empresas particulares trabalhando no melhoramento, alguns programas de melhoramento que a gente tem aqui em vigor até hoje, e eles têm trazido bastante sucesso para essa cadeia produtiva, pensando, lógico, principalmente na questão das doenças, porque é a minha área, né? Mas é claro que a evolução, a questão de a busca por novas variedades de cana-de-açúcar, por exemplo, fez o Brasil ser esse país, o primeiro país em produção de cana-de-açúcar, e fez a gente ter cana-de-açúcar com uma produção grande, tanto lá na parte nordeste do país, quanto aqui na parte centro-sul do país. São regiões completamente diferentes, né? E que a questão do melhoramento genético proporcionou a gente plantar variedades produtivas tanto lá em cima, no Nordeste, quanto aqui na região Centro-Sul. Para isso, pessoal, eu coloquei aqui, ó, para vocês, um link da Embrapa, que vai levar vocês a uma página que vai falar um pouquinho a respeito desses programas de melhoramento genético que existem aqui no Brasil, tá? Então, eu quero que vocês leiam para vocês se informarem a respeito dos principais programas de melhoramento, né, que são os responsáveis por grande parte das variedades que hoje a gente tem no campo, ok? Então, aqui eu só chamei para vocês a questão de que o programa de melhoramento, conforme eu havia dito, ele não vai se basear só na questão das doenças, né? Mas ele vai se preocupar com a produtividade, com o estresse hídrico, né? Eu tenho que criar variedades que são menos influenciadas por questões de seca, por exemplo, e também por pragas, tá? Mas eu quero lembrar vocês que a minha preocupação como fitopatologista reside no melhoramento, principalmente para a questão de doenças. Não deixem de ler, então, essa página que eu coloquei aqui para vocês. Em relação à produção e à produtividade de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Em relação à produção, eu já dei um spoiler e já falei para vocês, o Brasil, olha aqui, essa linha é o país com maior produção de cana-de-açúcar do mundo. Ele vem seguido aqui da Índia e tem também a China e a Tailândia. Mas vejam a diferença em termos de milhões de toneladas de canas-de-açúcar produzidas aqui no Brasil. Então, no cenário mundial, nós somos um importantíssimo centro produtor de cana-de-açúcar. Em relação à produtividade, veja, a gente já não se destaca tanto, tá? Então, a nossa produtividade, ela meio que se iguala aos outros 3 maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo, tá? O que a gente tem, principalmente, é uma grande área
onde a gente produz cana-de-açúcar, mas a nossa produtividade, ela gira em torno aqui das 70 toneladas por hectare, mais ou menos, tá? Esses dados aqui são até 2014, mas depois vocês vão ver daqui uns slides, eu vou colocar a continuação disso daqui em termos de produção, tá? Então, o cenário se mantém o mesmo, né? O Brasil ali como um grande produtor mundial da cultura da cana-de-açúcar. Em relação aos produtos, né? Na verdade, hoje em dia, são mais produtos derivados. Estamos conseguindo cada vez tirar mais proveitos do que essa cultura nos oferece, né? Então, se a gente pensar, tem a vinhaça, tem o bagaço da cana, né? A biomassa. Mas os dois principais, sem sombra de dúvida, produtos dessa cultura é o açúcar e o álcool, né? Então, só para vocês terem, assim, uma ideia, a gente vê aqui que em relação ao açúcar, a gente tem vários países que são os principais importadores. Então, a gente tem a Argélia, Bangladesh, Nigéria, Arábia Saudita, China, né, como países sozinhos grandes importadores, tá? E aqui nesse bolo de 32% são os outros países do mundo que importam do Brasil. Em relação ao álcool, o nosso maior comprador, para quem o Brasil mais exporta, são os Estados Unidos, tá? Então, cerca de 60% da produção vai para os Estados Unidos, tá? E outros 26% para a Coreia do Sul. Para a gente entender, então, um pouquinho desse cenário, é importante dizer, eu já falei para vocês, que o cultivo, ele, graças ao melhoramento genético, ele é feito em duas principais regiões aqui no país. Então, a gente tem aqui a região Nordeste, tá? E a região Centro-Sul do Brasil como os dois principais polos produtores de cana-de-açúcar aqui no nosso país. E é interessante falar, eu até coloquei aqui em vermelho para vocês, que são dois períodos distintos de safra. Aqui na região Nordeste, principalmente, a safra vai de setembro a março. E aqui, na região Centro-Sul, ela vai de abril a novembro. O que significa isso? Significa que o Brasil tem praticamente o ano todo cana-de-açúcar para oferecer para o mundo, tá? Então, a vantagem nossa também reside, nossa como país produtor de cana-de-açúcar, reside nessa questão também de a gente conseguir produzir cana-de-açúcar durante todo o ano, né? Seja, é claro que aqui a região Centro-Sul, sem sombra de dúvida, é a grande produtora nacional de cana-de-açúcar, mas a região Nordeste ela tem um papel muito importante na produção nacional. E aqui trazendo dados mais atuais, conforme eu havia falado no slide que eu apresentei para vocês, veja que a partir da safra de 2013-14, a nossa produção em milhões de toneladas de cana, ela varia um pouco, tá? Mas nos últimos anos a gente viu uma queda nessa produção. E a produtividade, conforme eu mostrei lá naqueles primeiros anos de 2015 para trás, ela também não aumentou tanto, né? Então a gente tem mais ou menos aquela produtividade entre 70 toneladas a 80 toneladas por hectare a cada ano. É isso que a gente tem. Hoje eu escolhi, até fiz uma colinha aqui, eu escolhi 6 doenças para falar com vocês, tá? Escolhi
uma doença virótica, que é o mosaico, que a gente vai começar a falar, uma doença bacteriana, que é o raquitismo, doença importantíssima para a cultura, e vamos falar de 4 doenças fúngicas, tá? 2 ferrugens, a podridão abacaxi, que ela é importante para a cultura também, e o carvão, mais por curiosidade, não tanto como importância econômica. O mosaico é uma doença virótica, tem como principais espécies esses 2 vírus aí, tanto o vírus do mosaico da cana-de-açúcar e o vírus do mosaico do sorgo, tá? O mosaico, ele tem uma certa importância por conta dele ainda tá distribuído, né, no mundo produtor de cana-de-açúcar, mas ele teve uma importância bastante histórica, porque quando houve o primeiro relato dessa doença, dessa virose aqui no Brasil, foi no ano de 1920. E no ano, nossa, antigo conhecido, e no ano de 1920, pessoal, o que a gente tinha aqui no Brasil eram variedades que se chamavam variedades nobres. Então, não são essas variedades que hoje em dia o Programa de Melhoramento Genético no Brasil fez evoluir e fez lançar no mercado um número muito grande de variedades. Isso é positivo, né? Mas naquela época se plantava poucas variedades, e elas eram da Saccharum officinarum, que é uma espécie que é considerada nobre, né? Só que essas espécies, elas são muito suscetíveis ao mosaico. Então, quando chegou aqui no Brasil, se deparou com uma espécie que era muito suscetível, então o estrago foi feito, né? Então, eu já estou colocando vocês para ficarem antenados que não basta ter o programa de melhoramento genético. O produtor, ele tem que aproveitar esse programa no sentido de diversificar as variedades que ele vai plantar. Então, eu vou ter que plantar no meu canavial, é isso que as grandes usinas fazem. Eu vou ter que diversificar numa mesma safra e plantar muitas variedades. Por quê? Porque o passado já mostrou pra gente. No passado, a gente não tinha um programa de melhoramento, né? Não tinha consolidado essa questão do programa de melhoramento aqui no Brasil. E quando uma doença chegou, se as variedades que estavam plantadas aqui fossem poucas e muito suscetíveis, que foi o caso lá em 1920, o estrago está feito. E como o grande país produtor de cana-de-açúcar vamos pensar assim, vai depender de somente 1 ou 2 variedades, que se qualquer doença exótica chegar aqui, quebrou tudo a produção do Brasil de cana-de-açúcar. Então, por isso da importância dos programas de melhoramento. E não é, como eu disse, não é só ter o programa de melhoramento, é a gente, como engenheiro agrônomo, indicar a diversificação. Isso já é normal para as grandes usinas, para as grandes empresas que trabalham com cana-de-açúcar, essa diversificação na safra, porque o programa de melhoramento hoje, ele proporcionou isso, né, com um grande número de variedades que a gente tem disponível no mercado. E o que aconteceu? Em 1920, chegou destruindo as variedades existentes do mosaico, porque eram todas suscetíveis. Em 1930, o pessoal já tinha conseguido substituir, 10 anos depois, 90% dessas variedades, né? E com a substituição de 90% dessas variedades, houve o sucesso novamente na produção de cana-de-açúcar. Só que, naquele momento, por questões de falta de informação, principalmente, o produtor viu que, novamente, ele começou a produzir bem, que o mosaico já não era um problema, né? Então, por ignorância, né? Ignorância no sentido de falta de informação naquele momento, ele achou que ele poderia voltar com as variedades que ele tinha lá, as variedades nobres que ele tinha lá em 1920.
Então, começou a se replantar muito aquelas variedades que foram prejudicadas lá em 1920. E o que se viu? Se viu novamente surtos, assim, da doença pelo Brasil. Porque o produtor substituiu, conseguiu controlar a doença. Quando ele conseguiu controlar, ele achou que poderia voltar para as outras variedades. Voltou para as outras variedades, novamente a doença foi um problema gigantesco. Então, durante esses anos aí, houve muito ainda surtos dessa doença. Mas aprendemos com o passado e as informações são relevantes nisso, né? Então, hoje em dia, o mosaico, ele não é esse problema. Mas só para vocês terem uma ideia, se a gente tivesse que lutar, entre aspas, com o mosaico hoje, sabe-se que ele causa, olha ali, de 7 a 21% de danos, né, em 3 anos de ciclo. Se eu tiver só um mosaico, imaginando que eu não tenho nada, que meu canavial não tem outras doenças, não passa por estresse hídrico, não passa por outros estresses, só um mosaico, ele poderia dar um dano de 20% na produção, tá? Agora, se eu alio o mosaico a um estresse hídrico, a um problema de uma temperatura não muito favorável à cultura, esses danos podem chegar, já foi registrado, a 86%, dependendo da variedade que eu também estou trabalhando, tá? Então, veja como é importante o controle e como o melhoramento genético fez a gente se livrar, né, desse problema, que seria um problemão. O mosaico, ele é disseminado por pulgões, tá? São várias espécies de pulgões. Pensando em termos de como ele chega, né, naquele canavial, principalmente por muda infectada, tá? Então, eu tenho que tomar um cuidado na propagação de mudas canavieiras, não só por conta do mosaico, mas de outras doenças como um todo, tá? Ele se desenvolve, essa doença, os sintomas se desenvolve mais em temperaturas mais amenas, moderadas, não tão quentes. Tem muitos hospedeiros alternativos, dentre as gramíneas, tá? O vírus, esses 2 vírus, inclusive o sorgo, por exemplo, e são várias estirpes do vírus também. A relação do vírus dentro aí do pulgão, ela é uma relação não persistente. Então, o pulgão, ele consegue adquirir muito rapidamente o vírus e sem precisar de um período de latência lá no corpo do pulgão, em segundos, minutos depois, se ele pegou o vírus de uma planta doente, ele já pode passar para uma planta sadia. Logo, eu indico o controle do pulgão. Se eu aplicar um inseticida, não vai adiantar nada, porque é muito rápido. Pensando pulgão como vetor. O que vocês têm que lembrar sempre, se é uma relação do vírus dentro do corpo não persistente, significa que inseticida não vai me adiantar em nada, só vai me fazer perder dinheiro. Porque o inseto consegue rapidamente transmitir o vírus. Continuando, o mosaico, então, recebe esse nome por conta desse sintoma plástico, que é a alternância de regiões do verde normal da planta com regiões de um verde mais claro, quase amarelado. Além do mosaico em si, que prejudica a fotossíntese, as touceiras, né, ficando menores também. O que significa? Significa menos produção. A planta não vai crescer tanto. O mosaico é mais comum em canavial jovem ou também em plantas que tenham um bom desenvolvimento vegetativo. Isso pode ocorrer o que a gente chama do fenômeno da recuperação. Então, a gente tem que lutar com o que a gente sabe que tem o maior efeito no controle do mosaico, que é variedade resistente. Variedade resistente é a principal maneira de controle. O Rogging, para quem não lembra, Rogging está em itálico porque é um nome em inglês,
significa eliminar as plantas doentes. Então, assim que eu ver planta com sintoma de mosaico, eu vou lá e retiro. Uso de mudas sadias, porque as mudas, elas podem vir, pode ser a primeira fonte ali naquela área de mosaico. E para ter muda sadia, não só pensando no mosaico, elas fazem ou tratamento térmico dos toletes. Então, eu vou produzir uma muda de cana, eu pego um tolete, que é uma parte do colmo ali, eu corto, né? E eu posso, antes de eu plantar, para fazer o meu viveiro de cana-de-açúcar, eu faço um tratamento térmico. Ou, hoje em dia, de maneira mais profissional, de maneira mais moderna, não que o tratamento seja dispensável, ele é muito interessante de ser feito, mas eu posso também fazer cultivo de meristema, que vai me garantir limpeza desse vírus aqui. Só do vírus? Não, a gente vai ver que o tratamento térmico e o cultivo de meristema, eles podem e devem ser usados para o controle de outras doenças também na cultura. Então, é pensar para eu não levar o mosaico para dentro do meu canavial. Raquitismo das soqueiras é causado pela bactéria Leishmania chili, subespécie Chile. Chile, porque já vem da palavra xilema. Significa o quê? Que essa bactéria, ela é restrita ao xilema da cana-de-açúcar. Então, quando ela coloniza os vasos da planta, e é aí que ela causa o dano, o efeito. São muitos países produtores que têm incidência do raquitismo das soqueiras, tá? Os prejuízos já relatados vão desde 5% até 30% na produtividade, e teve alguns lugares que já foi relatado, inclusive, incidência de 100% das plantas doentes com raquitismo. A doença tem distribuição generalizada e a gente vê que os sintomas, eles são muito mais evidentes se a planta que está infectada, ela passa por um estresse hídrico, tá? Então, em períodos mais secos, se eu tiver um estresse hídrico relativamente intenso, né, a planta vai ser ainda mais afetada pelo raquitismo, pelos sintomas do raquitismo, tá? Uma coisa que é difícil de uma vez na área é a questão da sobrevivência, porque por vários meses aquela bactéria ela pode ficar no tolete ou pode permanecer no solo. Então, uma vez que eu detecto de alguma maneira o raquitismo na minha área, eu não vou poder, assim, logo em seguida renovar o canavial com canavial. Eu tenho que deixar um tempo ainda, até uns 6 meses, pelo menos, sem a cana, porque é uma bactéria que ela sobrevive bem, tanto no solo quanto nos toletes que podem ficar ali, tá? Formas de disseminação. Mudas infectadas é um grande problema do raquitismo, tá? É assim que ele entra, principalmente na minha área. E equipamentos de corte. Raquitismo já indica para mim que a planta... O que vocês entendem? Uma planta raquítica, um desenvolvimento bem aquém do que a gente esperaria, né? Esse é o principal sintoma dessa doença, tá? Raquitismo. Em relação aos equipamentos de corte, como eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado. E essa maneira de disseminação, ela já é há muito tempo reconhecida. E eu vou trazer aqui um artigo, ele é bem antigo, mas ele não deixa de ser importante, que foi feito lá na Flórida, numa região que é importante para o setor canavieiro lá dos Estados Unidos. Clavibacter chili, subespécie chili, é o nome anterior da Leishmania,
tá? Eles avaliaram muitas variedades, algumas variedades de cana, em relação à colonização pela bactéria, tá? E viram, além disso, a disseminação dessa doença em campos lá dos Estados Unidos. A cana-planta é aquela planta que eu tirei do viveiro, eu coloquei na minha área definitiva, lá no canavial, eu passo pelo ciclo dela e colho, tiro essa primeira safra. Então, essa cana de primeiro ano é a cana-planta, tá? A cana-soca é a partir do segundo ano, tá? Porque como uma touceira, é o que eu falei, você não planta a cana esse ano, colhe e tira a touceira. Não, você pode dar vários cortes na mesma touceira. Então, quando uma empresa planta um canavial, ela sabe que no mínimo por 3 cortes ela vai ter aquela touceira ali. No mínimo por 3 safras ela vai conseguir tirar a cana dali, tá? Às vezes até mais, como eu falei, 4 cortes, 5 cortes, tá? E então todos esses cortes que vêm depois, essas safras que vêm depois, essas colheitas, a gente chama de cana-soca. Significa que ela já não está no primeiro ano de produção dela, eu já estou colhendo, já é no mínimo a segunda vez que eu estou colhendo cana daquele lugar. Pessoal, não significa que o raquitismo ele só vai dar na cana-soca, tá? Mas ele dá a entender que na cana-soca ele é pior, tá? Então, eu posso trazer a bactéria, como eu falei, de repente eu não faço o tratamento lá do tolete, né? E eu tenho a bactéria dentro daquele tolete. Aquele tolete virou minha muda, aquela muda eu levei para o canavial e ela tá doente. No primeiro ano, no primeiro ciclo, eu já vou conseguir ver uma planta menos desenvolvida. Mas à medida que eu for cortando, na segunda safra, corto no terceiro, corto no quarto, cada vez mais, por conta da multiplicação da bactéria no xilema, o enfesamento, o raquitismo, ele vai ficando cada vez mais intenso. Eu vou vendo aquela planta definhando cada vez menor. Então, de ano para ano, a produção também vai ficando menor. Uma coisa interessante a respeito do corte, equipamento de corte disseminando essa doença. Então, ele fez um teste com diferentes variedades para ver a resistência e viu a questão da disseminação com equipamento de corte. Imaginando lá a colheita manual que é feita, talvez ainda, né? O colhedor de cana indo cortar. Então, ele fez essa colheita, ele pegou no canavial dele do experimento, ele inoculou plantas com a bactéria e algumas outras plantas ele não inoculou. E ele colocou lá no final da safra o pessoal para colher. Então, ele inoculou, vamos dizer, no início da linha, algumas plantas e ali do outro lado ele não inoculou a bactéria. Então, essas estavam doentes e essas não estavam doentes. E o colhedor, ao final do ciclo da cultura, foi lá colher. E daí, como ele é uma toceira, como ele não fica só no primeiro corte, ele foi vendo a questão da disseminação da doença, porque ele sabia que eram só naquelas plantas que ele tinha contaminado que existia bactéria, no resto não. E o que ele viu? Ele viu que a doença, vamos entender, vou colocar, a doença não caminha, né? Mas é só para vocês entenderem, que a doença, entre aspas, caminhou pela rua de corte. Então, se eu tinha uma planta inoculada aqui, o colhedor cortou ela aqui, com o mesmo facão, ele cortou essa primeira que estava doente e foi usando nas outras, o que ele foi fazendo? Passando a bactéria. Então, a bactéria, ela passou do equipamento de corte da planta que ele inoculou para aquelas que estavam sadias anteriormente. E naquelas que ele não inoculou, um outro colhedor foi lá, cortou e foi passando para as outras plantas na rua.
Não passou, porque não tinha inóculo, não tinha bactéria. Então, ele viu isso daqui, ó. Imaginando que ele tinha inoculado essa primeira aqui e essa primeira dessa linha. Ou essa daqui dessa linha, tá? Ele sabia. O que que aconteceu? O colhedor veio aqui, colheu, cortou essa primeira aqui. Daí ele partiu para colher a outra. Daí ele partiu para colher a outra. O que está em cinza, os quadradinhos, representam plantas sadias. O que está em preto representam plantas doentes. Ou seja, eu não estou vendo uma planta doente aqui e outra aqui e outra aqui ao acaso. Parece que foi pintado na sequência. Significa o quê? Que de uma planta sabidamente que ele inoculou, o colhedor foi lá com o mesmo facão e foi colhendo as outras. O que aconteceu? A bactéria vive no xilema, no vaso da planta. Então, o equipamento de corte vai passando de uma planta para outra. E outra coisa que ele viu também, que isso ele foi avaliar no segundo corte, depois fez um terceiro corte. À medida que ia passando as safras, cada vez mais ia interferindo na produção. Cada vez mais a produção era menor dessas plantas que ficaram doentes, porque a bactéria ia se multiplicando no vaso do xilema e cada vez mais a planta ia ficando mais raquítica, mais raquítica. Isso que uma das principais medidas você vai ver de controle é você fazer o tratamento do tolete antes de colocar ele lá na área, porque uma vez que você colocar, é uma bactéria que fica no solo, fica no tolete e tem todo esse problema na disseminação. Olha os sintomas, pessoal. As fotos aqui são antigas, mas eu adoro mostrar porque elas são muito elas ilustram muito, são muito didáticas. Olha aqui, ó. Aqui seria o tamanho de uma planta normal. Olha essa daqui. Essa daqui tá com raquitismo. Não sei se vocês conseguem perceber, mas o colmo daqui, dessa da esquerda, ele é muito mais grosso, esse aqui é muito mais fino. O que que eu vou tirar de álcool aqui? O que que eu vou produzir de açúcar? Quase nada, tá? Aqui, ó, é um lote que colheu, uma parcela que foi colhida, que tinha um raquitismo e uma que estava sadia. Novamente, olha o tamanho do colmo que eu colhi da sadia em relação à doente. E, novamente, olha a grossura desse colmo de plantas sadias com dessa daqui. Nossa, totalmente, diretamente envolvido na questão de queda de produção, tá? Algumas pessoas utilizam de abrir o colmo, né, para ver essas linhas aqui avermelhadas, ou mesmo aqui na região do nó, vocês estão reparando que tem uns pontinhos vermelhos aqui, ó? Isso daí pode ser sintoma de raquitismo, mas ele não é uma garantia de que se eu não tiver esse pontinho, eu tô livre da bactéria. O que significa? Significa que algumas pessoas olham isso daqui e têm certeza que a bactéria está colonizando aquela planta está infectada. Mas isso não me garante 100%. O que me garante 100%? Me garante 100% eu ver essa queda aqui, esse enfesamento. Tá? Mas agora vamos pensar na prática. Vamos pensar na prática. Será que eu chegando lá no canavial e olhando, procurando o enfesamento, será que é simples eu falar, essa parcela aqui, ó, ela tá menorzinha, é raquitismo? Será que é fácil? Será que é um sintoma fácil de ser observado no campo? Porque já que esse aqui não me garante muita coisa, esses dois aqui da direita, olhar isso daqui e falar que é raquitismo, será que é fácil? Sabe, são tantas as coisas que podem levar a planta a ficar menor que
é muito difícil, porque não tem uma pústula que me fala que é ferrugem, não tem um cheiro fedido que me fale que é uma bactéria, não tem nada característico. É uma planta que cresceu menos, tá? Então é muito difícil realmente eu saber se eu tô lidando com a bactéria. Aqui novamente, foto super nova, mas assim, é o que eu falo, ela é muito didática, mostrando, olha aqui o tamanho desse colmo em relação a esse que tem o enfesamento, tá? E olha isso daqui, gente. Vocês estão vendo a diferença de altura e também na cor, né? A planta, ela tá mais como se fosse pálida, né? Isso daqui, ó, a diferença na altura. Isso daqui é o raquitismo. Isso daqui é o enfesamento. Isso é o sintoma principal dessa doença. Mas é um sintoma, novamente, que outras condições podem favorecer, tá? Então, uma das principais medidas de controle, eu coloquei aqui a termoterapia, mas é antes disso, é utilização de muda sadia. E como eu obtenho a muda sadia? Uma maneira é a termoterapia dos toletes. O que eu vou fazer? Tá vendo essa caixa aqui que tá cheia de divisões e tem essas bolinhas brancas aqui? Isso são os toletes que eu cortei, que eu vou fazer o meu viveiro. Só que antes de eu plantar lá no meu viveiro, tá? O que eu faço? Tem esse aparelho aqui, ó, que dentro eu coloco água e ele esquenta essa água. E eu tenho controle dessa água aqui dentro. Então, aqui é a água, ó, quente. Opa! E aqui é a bandeja, cheia dos toletes que eu vou plantar no meu viveiro. Eu venho aqui, coloco essa bandeja aqui, nessa água quente, e deixo de 2 horas ali, esses toletes, a 50 graus, tá? Só para vocês terem uma ideia, lá no manual fala um pouquinho mais detalhado essas questões, mas para 1 quilo de tolete, eu vou precisar de uns 5 litros de água quente. Só que eu tenho que saber também outra coisa muito importante, que essa água quente, ela vai eliminar a bactéria do tolete. Só que também vai diminuir a germinação desse tolete. Então, você tem que saber que mais ou menos 50% é um número alto daquele tolete, não vai germinar bem. Então, eu sempre vou ter que pensar o meu viveiro com esse 50% de defasagem quando eu for fazer a termoterapia. Porque se eu quero plantar tantos hectares lá no campo, eu vou ter que lembrar de quanto eu vou ter no viveiro. Mas para eu ter no viveiro, se eu fizer termoterapia, que é super recomendado para controlar a bactéria, 50% dessas, eu posso contar que 50% dessas plantas, elas não vão vingar. Então, eu tenho que sempre fazer com um número maior. A pessoa que trabalha na usina, que é responsável por isso, ela já sabe disso. E não deixa de fazer termoterapia por isso, tá? É um método altamente eficaz. Só que o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que nem sempre com uma sessão de 2 horas a 50 graus me garante eliminação total da bactéria lá naquele tolete. Então, por isso que eu coloquei, às vezes a gente tem que repetir esse processo várias vezes. Então, às vezes o cara vai lá, faz uma vez, plantou no viveiro, começa a ver sintoma de enfesamento. Ele vai lá, faz de novo, faz até conseguir 100%. Nossa, parece tão inviável, mas é muito mais inviável, muito mais prejuízo será você ocorrer a incidência de raquitismo no seu canavial, pode ter certeza. Aqui é um trabalho antigo, ó, que tinha essa variedade aqui, CB4176, e essa outra CB49260.
Então, eles fizeram em planta cana, olha aqui em cima, e em planta soca. Nas duas variedades, aqui também, em planta cana e em planta soca. O que está em azulzinho mais claro é que eles não fizeram termoterapia. O não tratado é não termoterapia. E o tratado é esse azul um pouquinho mais forte. O que eles viram? Vamos pegar primeiro nessa variedade. Na cana-planta, aquela cana de primeiro ano, veja, ele tirou um pouquinho acima de 90 toneladas por hectare, quando ele não tratou, não fez termoterapia. Quando ele tratou essa mesma cana-planta, ele tirou 22% a mais de produção. Lembrando que, à medida que vão passando os cortes, a planta, principalmente aquela que está infectada, ela vai perdendo mais. Então, nessa cana-soca dessa variedade, veja que se eu não tratei, ela teve 80 toneladas de cana por hectare naquele ano. Se eu tratei, ela teve 16% a mais, mesmo sendo uma cana já de segundo ou terceiro ano, uma cana soca. E o mesmo para outra variedade, né? Quando ela era uma cana planta, que não foi tratada, não passou por termoterapia ou tolete antes dela lá, ela teve uns 80 toneladas de cana por hectare. Quando ela foi tratada com termoterapia, antes de produzir a muda, 37% a mais de produção. E a cana-soca, do mesmo jeito, quando não teve termoterapia, 90 toneladas por hectare por ano. Quando teve termoterapia, 27% a mais em produção. Então, o que eu vejo aqui? De maneira geral, eu vejo que até tem uma influência a questão da variedade usada, mas é secundário. A pessoa que planta cana, ela não vai pensar em raquitismo como busca de variedade resistente, como o primeiro foco dela para o controle. Ela vai pensar sempre no quê? Muda sadia. Seja por termoterapia, como eu mostrei aqui, ou de outra maneira que eu vou mostrar para vocês, que é a cultura de meristemas. Hoje em dia, o cultivo de meristema faz eu ter uma cana livre. Já falei lá do mosaico, agora eu estou falando aqui do raquitismo, tá? Então, obtenção de muda sadia, independente se for por termoterapia ou se for por cultivo de meristema, tanto faz. Eu vou me livrar do raquitismo da soqueira e vou ganhar também em mosaico. Raquitismo, eu penso em muda sadia. Eu já falei aqui, variedade resistente, assim, ficaria para o meu segundo pensamento. Eu não vou escolher uma variedade pensando em raquitismo. Eu vou trabalhar com a variedade que eu quero, mas eu vou impedir de que a bactéria entre no meu canavial. Como eu faço isso? Termoterapia ou cultivo de meristema, é o principal. E pensar, assim, na desinfecção de instrumentos de corte seria uma boa tática de controle, né? Apesar de ser inviável em muitos locais, pensando na quantidade de plantas, mas seria uma medida eficiente, né? Se de repente eu tenho uma planta infectada ali no meio, eu vou garantir que só aquela planta vai ficar infectada, porque se eu limpar o meu facão com esse amônia quaternária, é um desinfetante, tá? Então, se eu limpar o meu facão, eu não vou estar disseminando a doença. Ferrugem marrom, ela é causada por essa espécie, é uma Puccinia melanocéfala, é esse o nome. No Brasil, o primeiro relato foi em 1986, só que 90% das variedades já eram resistentes.
No caso da ferrugem marrom, por uma feliz coincidência, 90% das variedades que naquele momento estavam plantadas no Brasil, elas eram resistentes a esse patógeno, tá? Então, o problema ficou restrito a um 10% das nossas plantas, que eram aquelas plantas, por exemplo, de programas de melhoramento genético. Então, naquele momento, pessoal, a gente perdeu muito, eu chamo de clone, porque não é uma variedade ainda, não era comercial ainda. Então, eram clones que estavam no campo para serem avaliados e estavam tendo boa produtividade. Só que, de repente, chega essa doença e ela acaba, né? Ela mostra que aqueles clones não valeria a pena ser investido neles, podiam ter alta produção de açúcar, de etanol, mas eles eram suscetíveis a essa doença que acabou de chegar. Então, naquele momento, a gente perdeu 10% de um material, principalmente restrito aos campos de melhoramento genético. Os outros 90% da nossa área, felizmente, a gente estava salvo porque essas variedades eram resistentes. Então, a gente não teve muito problema em relação à ferrugem marrom, tá? A gente só foi, como eu falo, o melhoramento genético, ele não é estático. Não é porque aquelas variedades que estavam lá, eu estou usando elas até hoje. Não, houve a diversificação pensando na ferrugem marrom também, tá? A doença, ela se caracteriza por pústulas marrom escuras. As plantas, elas ficam com crescimento mais demorado, mais lento, as folhas um pouco queimadas, e o principal, pode ser sim confundida com a ferrugem laranja, que é a outra ferrugem que entrou mais recentemente aqui no Brasil. Em relação a isso, só para vocês terem uma ideia, depois eu volto a falar da ferrugem alaranjada, mas veja, do lado esquerdo aqui nessa coluna, tudo diz respeito à Puccinia melanocéfala e à ferrugem marrom. Do lado direito, diz respeito à ferrugem alaranjada, que é causada por outra espécie do mesmo gênero, Puccinia, só que uma espécie que se chama Puccinia coene, tá? Veja, as pústulas são muito parecidas. Se eu olhar bem de perto, eu também vejo, assim, seria muito subjetivo. Uma se chama marrom, porque a pústula é mais amarronzada. Uma se chama laranja, porque a pústula vai mais para o tom do laranja, tá? Mas quando eu coloco uma do lado do outro, eu consigo saber qual que é a marrom, qual que é a laranja. Mas quando eu encontrar só uma delas no campo, que eu não tenho uma referência, como eu faço? Elas podem ser confundidas? Sim. Eu vou dar algumas dicas que vocês podem olhar no campo e saber do que vocês estão falando ali, tá? Mas uma maneira muito eficiente é a questão dos esporos, tá? Os esporos que estão aqui nessas pústulas, se eu fizer uma lâmina, eu consigo separar o da ferrugem marrom da ferrugem laranja, tá? A gente vai voltar a falar tudo isso lá em ferrugem alaranjada. No caso das ferrugens marrom, a gente vê que os esporos, para germinar, para emitir o tubo germinativo e infectar a planta, eles gostam de uma temperatura moderada. Então, 20 graus, 22 graus é uma temperatura muito boa para eles. E o período de molhamento, que é a água na superfície, eles precisam de pelo menos 8 horas de água ali na superfície para poder infectar, tá? Então, eles não precisam só de umidade, eles precisam de água na superfície da folha para infectar. No caso da marrom. Como eu falei, quando entrou no Brasil, a gente já tinha variedades resistentes. Mas e se a gente tivesse variedades suscetíveis? Só para mostrar para vocês esse trabalho que foi feito com uma variedade suscetível, que é essa linha primeira, uma variedade intermediariamente resistente à ferrugem marrom
E aqui uma variedade, nessa última linha, resistente à ferrugem marrom. Veja, o I significa que os pesquisadores inocularam aquelas plantas, de cada uma das variedades. E o U significa planta sadia, eles não inocularam. E eles foram comparar em cada uma dessas 3 variedades as plantas que eles inocularam e a que eles deixaram sadias, para ver quanto elas produziam em termos de massa. Eles viram que quando inoculada, olha aqui, 450 gramas. A mesma variedade sadia, ela gerou 761 gramas, ou seja, houve uma perda dentro da variedade sadia, suscetível, desculpa, de 41% quase. Na moderada, foi de 12%. Na variedade resistente, por incrível que pareça, ela ficou o mesmo peso em relação à planta doente, que foi inoculada, com a planta sadia, que não foi inoculada, não teve perda. E o mesmo aconteceu aqui para o peso seco. Na variedade suscetível, houve 40% de perda, ou seja, a planta sadia produziu 40% a mais do que aquela que foi inoculada. Na variedade intermediária, houve 14% de perda no peso, né? E na variedade resistente, não houve, perdeu 3%. Por quê? Né? Na verdade, ó, a inoculada, 158. A que não foi inoculada, 163. Tá? Eu posso ver isso dessa maneira, pensando no peso, né, da planta, mas eu também posso ver na altura, né? Porque, como eu falei, quanto maior o tolete, quanto mais grosso aquele tolete, aquele colmo, desculpa, aquele colmo, maior a minha produção. Então, além de ver os pesos, esse trabalho falou, deixa eu comparar essas diferentes variedades com diferentes graus de resistência à ferrugem marrom em relação à altura também. E o que eles viram? Então, o primeiro gráfico diz respeito às variedades suscetíveis à ferrugem marrom. A do meio, as variedades intermediárias. E a de baixo, esse gráfico, as variedades resistentes. Essa curva, que é dos pontinhos, das bolinhas escuras, diz respeito às plantas que não foram inoculadas. Significa plantas sadias. Então, eu tenho uma curva de planta sadia da variedade suscetível. Olha aqui, ela chegou a 90, vamos ver, centímetros de altura. Uma planta suscetível que não foi infectada com a ferrugem. Numa variedade intermediária, veja que a curva das bolinhas, que significa curva de crescimento do colmo de uma variedade que não foi inoculada, chegou também perto de 80 centímetros, tá? E na variedade resistente, se eu não inoculo, ela chegou a o colmo teve uma altura mais ou menos de quase 70 centímetros, tá? Ou seja, mesmo se eu inocular, eu já vejo um pouquinho de diferença entre variedades, tá? Mas e se eu inocular? Qual vai ser a perda aí nesse colmo, nesse comprimento desse colmo, tá? Então, as curvas de baixo, que são os triângulos, dizem respeito a cada uma das variedades. Aqui na suscetível, essa linha. Aqui na intermediária, essa linha de triângulos. E aqui na resistente, essa linha de baixo de triângulos. Só que diz respeito às plantas dessa variedade que foram inoculadas, ou seja, que foram infectadas artificialmente com fungo
para ver quanto elas perdiam em relação à mesma variedade que não foi inoculada, que estava sadia. Então, quando eu vejo na variedade suscetível, a planta sadia, lembra, ela tinha produzido um colmo de 90 centímetros de comprimento. Se eu inoculo ela, o colmo já vai para 60, não sei se 60, 70, 60 centímetros. Ou seja, essa diferença aqui, ó, todo mundo está acompanhando? Essa diferença entre o que ele podia atingir sendo sadio com o que ele atingiu sendo infectado é a perda que eu vou ter no colmo. Essa diferença aqui, ó, vai ser o quanto eu perdi. Só do fato de eu ter infectado a planta com o fungo. No caso da intermediária, é o mesmo pensamento. Se ele não foi inoculado, as plantas chegaram a 80 centímetros. Só que quando inocularam-se as plantas dessa variedade intermediária, ela caiu aqui para baixo de 70. Então, a perda, novamente, em produção, que indiretamente é a produção, né? A gente está falando do comprimento, do colmo, a perda foi essa, ela teve perda, porque se ela tivesse sadia, ela ia estar aqui, só que ela perdeu aqui. Mas olha a diferença na perda, olha a diferença de uma linha para outra, de uma curva para outra, foi bem menor. E quando eu falo em variedade resistente à ferrugem marrom, eu vejo uma perda também no tamanho, no comprimento do colmo. Mas, ó, uma sadia produziu aqui. Uma inoculada, infectada, produziu aqui. Perdeu, mas perdeu bem pouco se comparado com a suscetível. Moral da história. Se eu puder, eu devo plantar variedades resistentes. O potencial dela não vai ser totalmente desenvolvido. Por quê? Porque eu vou estar num lugar que vai ter ferrugem. Mas a perda vai ser muito, muito menor em produção do que uma variedade suscetível. Eu estou falando de ferrugem marrom, mas tudo que eu falei aqui, a gente pode colocar para ferrugem alaranjada, tá? São espécies diferentes, mas o pensamento é igual. O porquê de usar variedade resistente, tá? E lembrando, novamente, controle então da ferrugem marrom, variedade resistente. Só que não basta uma variedade resistente ali no campo. Eu tenho que ter uma diversificação dessas variedades. A foto não tá boa, mas eu não achei uma melhor para mostrar isso para vocês. Olha aqui, uma variedade resistente, outra variedade resistente, em comparação a essa variedade que era suscetível à ferrugem marrom. Tudo que a gente mostrou em termos de comprimento do colmo aqui, em peso, que as perdas são muito maiores quando eu estou trabalhando com suscetível, isso é muito bem visto aqui, ó. Plantas bem menores, significa que o colmo bem menor, e significa que a massa aqui também, o peso vai ser menor. Então, a variedade resistente, ela me garante uma produção maior, mesmo estando numa área que tem a doença, tá? Eu não estou falando, novamente, quando eu falo de variedade resistente, não significa que eu não vou ver nenhuma pústula, não significa que eu não vou ver sintoma da doença. Eu vou ver, porque eu não estou falando de variedade imune, eu estou falando de variedade resistente. Mas as perdas de produção vão ser muito, muito menores do que se eu estivesse tratando de uma variedade suscetível. A ferrugem alaranjada, ela já há muito tempo era conhecida ali nos países do Oriente, principalmente na Austrália, tá?
Só que no ano de 2000, ela começou a levantar as antenas do mundo que produz cana, porque só no ano de 2000 que ela foi quebrar a resistência de uma variedade muito importante que era produzida lá na Austrália. Então, era conhecida há muitos anos na Austrália, mas não causava problemas porque haviam variedades resistentes. Só que no ano de 2000, uma das principais variedades plantadas lá, a ferrugem, o fungo, conseguiu quebrar a resistência e causou 24% de danos na produção de açúcar. Então, nesse momento, o Brasil, como o maior produtor de cana-de-açúcar, e os outros países produtores falaram, opa, então, a partir desse momento, eu tenho que ficar ligado, porque ela vai chegar aqui, de alguma maneira, tá? Então, no ano 2000, na Austrália, dito e feito, 2007, os canaviais dos Estados Unidos mostrando sintomas de ferrugem alaranjada. Em 2008, ela já desceu aqui, ó, pessoal, para a América Central. Então, Guatemala mostrou o primeiro relato de ferrugem alaranjada. E em 2009, Guatemala está mais aqui perto do México. Daí Costa Rica, Nicarágua, países todos da América Central e o México, que está aqui em cima, na América do Norte, começaram a ter relatos dela nos canaviais. E não deu outra, né? Nesse mesmo ano, em 2009, relato da ferrugem alaranjada no Brasil. Em dezembro de 2009, chegou no Brasil. O fungo que eu já falei é do mesmo gênero da ferrugem marrom, só que é uma puccínia de uma espécie chamada Coene. É um patógeno biotrófico, igual a ferrugem marrom, só que não tem uma ampla gama de hospedeiros, né? A temperatura, pessoal, vai de 19 graus, boa para o esporo germinar, mas vai até uns 26. É uma ferrugem que gosta de... Lembrando que a ferrugem marrom eu falei que gosta mais de temperaturas moderadas, a ferrugem alaranjada ela já gosta de uma temperatura um pouquinho maior, tá? E uma umidade relativa muito alta. Aqui eu coloquei esse vídeo, eu não vou passar para vocês agora, mas eu quero que vocês assistam. É do trigo, é um vídeo de 4 minutos, ele é em inglês, mas dá para vocês a chance de colocar a legenda também em inglês, e é uma animação sensacional, que tudo bem que é no trigo, mas de como o esporo da ferrugem chega, germina. Olha aqui, ó, ele entrando intercelularmente, ele colonizando a folha, esse esporo que estava aqui na superfície. E daí, olha dentro essas bolinhas aqui, ó, dentro da célula, ele não põe a hifa, ele não rompe a célula para se alimentar. Ele, olha aqui, as hifas ficam intercelularmente e ele emite essa bolinha aqui para dentro da célula para se alimentar. Porque ele é um parasita biotrófico, ele não quer matar a célula, ele quer mantê-la viva, porque com ela viva ele se alimenta. Então, o Haustória é uma estrutura feita principalmente por parasitas obrigatórios. Ele é uma modificação da hifa. Tá? A gente viu lá em microbiologia. Só da colonização, lembra do ciclo patógeno hospedeiro, vai para a reprodução. Muito esporo, muito. Chega um momento que é tanto esporo ali que a epiderme, a cutícula da folha, se rompe. A ferrugem alaranjada, veja, aqui são as primeiras pústulas, ó, eu vejo bem pequenininhas, mas eu já tô vendo essa epiderme sendo rompida e mostrando os esporos. Aqui com uma severidade muito maior de ferrugem, né? Veja que é muito comum, já comecem a prestar atenção, a necrose das folhas quando estão infectadas pelo patógeno da ferrugem alaranjada. Essa necrose aqui, ela é resultado da coalescência dessas pústulas. Então, eu tenho muita pústula e chega um momento que o patógeno ele é mais agressivo realmente do que a da marrom e eu vejo áreas necrosadas. A marrom
não é tão comum a necrose de áreas muito grandes na folha. Aqui visto mais de perto, eu acho lindo, ó, as pústulas vão coalescendo aqui, ó, e o tecido todo necrosado. Aqui era um monte de pústula. Essas estão mais novas, ó, porque é de um laranja vibrante. Aqui ainda tem pústulas, mas elas já não estão produzindo tantos poros, elas são mais velhas, tá? E assim, vão coalescendo em áreas muito maiores e causando essa necrose. Então, veja, já é muito mais agressiva que a ferrugem marrom, tá? Então, se eu tiver uma variedade suscetível, os meus danos vão ser muito maiores do que aqueles observados na ferrugem marrom, tá? E quando eu olho, eu vejo isso daqui, ó. Eles são meio amarelinhos, ó. A pústula é isso daqui. Eu consigo até enxergar a epiderme rompida e os esporos aqui da ferrugem alaranjada soltos por aqui, tá? Novamente, isso é muito comum, a gente vê esse amontoado mesmo, parece uma montanha, isso é pústula de ferrugem alaranjada, tá? Parece uma montanha cheia de esporos, quando eu vejo com a lupa. E essa foto, eu sempre falo, é de uma amiga, de uma colega que trabalhou no pós-doc dela, com a ferrugem alaranjada. Gente, não é uma foto para se colocar na parede, para fazer um quadro? Olha isso aqui, ó. Esses esporos, olha aqui, eles estão dentro da folha ainda. A folha que estava sendo colonizada e depois reproduziu esses esporos. Reproduziu tanto que rompeu. Olha o rasgo que fez, ó, na epiderme, na cutícula. Bate um vento aí, ocorre a disseminação desses esporos. Agora, o mais importante, como diferenciar a ferrugem alaranjada da ferrugem marrom no campo, né? Então, são critérios que, na maioria das vezes, são muito subjetivos, mas que, como eu sempre digo, com um pouco de experiência, o andar mais cauteloso no campo, vocês facilmente vão conseguir identificar sem precisar da ajuda para recorrer a um laboratório, por exemplo. As pústulas da ferrugem marrom, elas são de tamanho maior e são mais alongadas. Se vocês repararem, elas são mais longas. A da ferrugem alaranjada, ela é mais aquele montinho, ela é um pouco menorzinha, tá? As pústulas da ferrugem marrom, elas são em maior número. Se a gente olhar a folha da cana-de-açúcar, ela vai mais do centro, ela é mais concentrada do centro da folha até a ponta da folha. Na parte aqui de baixo da folha, que se liga ao colmo, ela ocorre também, mas não é tão frequente como a ferrugem alaranjada. A ferrugem alaranjada já pega a folha como um todo. Um critério super subjetivo, mas que eu deixo aqui, a ferrugem marrom, ela tem uma pústula mais escura, mais marrom mesmo, por isso o nome. E o que eu falei para vocês, que talvez seja uma das coisas, assim, junto com as pústulas mais alongadas, um dos critérios mais, assim, que eu possa me guiar para diferenciar uma da outra. Na marrom, raramente eu vou ver necrose das folhas, tá? Ao passo que na alaranjada, eu vejo muita necrose de folha, principalmente em variedades que não são resistentes, tá? E fazer uma lâmina com esses esporos, daí a minha dúvida acaba de uma vez. Por quê? Eu vou até pular esses daqui. Isso daqui é um esporo da ferrugem alaranjada. Esse é a letra A. Essa letra B é o da ferrugem marrom. O que eu consigo ver de diferente? Esse espessamento aqui, ó, na ponta do esporo. Na ferrugem alaranjada, olha isso daqui, eu tenho essa parede mais espessa na ponta do esporo. Na ferrugem marrom, eu não tenho esse espessamento. Pústulas de ferrugem marrom, aqui, ó, mais alongadas. A da laranja era mais compacta
E aqui vendo os esporos que são mais escuros, mas também há o rompimento da epiderme, da mesma maneira. Aqui eu chamo a atenção, existe na cana-de-açúcar, mas não é tão, não é uma doença importante, mas existe também, existe a doença que a gente chama de mancha parda, tá? Isso daqui, olha isso daqui, o A e o B são sintomas de mancha parda. Eu não consigo confundir com ferrugem se eu estou um pouco desavisado? Aqui já não. Aqui eu coloquei uma lupa nessa lesão e eu vi isso daqui. Mas quando eu coloco a lupa, não tem rompimento de epiderme, não tem pústula. Definitivamente, eu vou olhar uma, vou olhar outra, vou olhar várias folhas. Eu não tenho pústula, eu não tenho esporo rompendo epiderme. Mancha parda, não estou falando de ferrugem, tá? De repente, essas manchas estão com alguns esporos aqui, tá? Eu faço uma lâmina, daí eu sei que não é ferrugem mesmo. Olha o esporo da mancha parda. Completamente diferente, tanto do esporo da ferrugem marrom, quanto do esporo da ferrugem alaranjada. Ferrugem alaranjada, controle, variedade resistente. Tá? Então, aqui é uma escala diagramática, para vocês verem que ela é usada para classificar as variedades em resistentes, que são aquelas que têm menos severidade, olha aqui. Cada imagem dessa está representando um pedaço da folha de cana. Então, com severidades até 1%, eu poderia considerar resistente. 4, 5, 6... uma variedade intermediária e suscetível se tivesse essas severidades mais altas. Aqui é para ferrugem marrom, tá? Mas para ferrugem alaranjada é a mesma ideia. Quanto maior severidade na escala, mais suscetível, tá? E hoje, mais importante novamente é a questão da diversificação de variedades. Olha isso daqui, eu acho esse gráfico muito ilustrativo. Ó. Evolução do uso de variedades de cana no Brasil, desde 1991 até 2005. Se eu olhar aqui em 91, ó, eu tinha uma variedade plantada, que é essa vermelha, essa bege, essa azul, essa verde, essa rosa, essa bege mais escura e essa azul. Quando eu vou para 2001, olha isso daqui, o que aconteceu? Começaram a aparecer outras variedades. Eu já vejo outras cores aqui, olha aqui. Ou seja, cada vez mais eu estou tendo um oferecimento maior de variedades e com isso eu posso diversificar mais tranquilamente o meu canavial, e é o recomendado.